Bem-vindo ao meu canal Jovem para mais uma aula de matemática. O tema agora é função do segundo grau. Vem comigo, pega a visão que eu fiz um super resumo da função quadrática para você nunca mais esquecer esses conceitos, para você na hora da sua prova gabaritar, tirar onda. Vamos lá! Função quadrática, pessoal, é uma função do segundo grau, ok? Então ela tem essa característica básica aqui. Ela vai ter um coeficiente a associado ao x ao quadrado, um coeficiente b associado ao x e um coeficiente c, que é um termo independente. Fazendo uma ligação direta com o conteúdo que você já sabe, essa ideia aqui muito se assemelha à ideia das equações do segundo grau. Inclusive, o conteúdo da equação do segundo grau será usado aqui em alguns momentos da nossa aula, beleza? Bom, vamos lá. Essa função quadrática, como que vai ser o gráfico dela? O gráfico dela é uma curva, pessoal, e essa curva muito famosa, ela é chamada de parábola, beleza? Qual é o formato dessa parábola? É esse formato que eu coloquei aqui para vocês. Duas situações. Quando o coeficiente A, que é o coeficiente associado ao x elevado ao quadrado, for um número positivo, nós dizemos que a concavidade dessa parábola é voltada para cima. Então, ela tem esse formato. Ela vai ser alguma coisa voltada para cima. Repara que eu tentei ilustrar aqui três situações para você, tá? Esse daqui seria o gráfico de uma determinada função, aqui já de uma segunda função diferente e aqui uma terceira. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês cada uma dessas situações. O fato é que agora você precisa entender, gravar, guardar na sua mente que se o A for um número positivo, a concavidade dessa parábola ela vai estar voltada para cima, tá? Entenda por concavidade essa curvinha que a sua parábola vai fazer. O outro caso é quando o A for um número negativo. Quando o seu A for um número negativo, a concavidade dessa sua parábola ela vai estar voltada para baixo, beleza? Ela vai estar com esse formato aqui. Bom, o que você precisa saber além da questão da concavidade? Você precisa saber calcular as raízes ou o zero da sua função. Vamos lembrar esse conceito de zero e de raiz que você conhece, você já estudou lá na função afim, lá na sua função polinomial do primeiro grau. Zero ou raiz de uma função é aquele valor de x que torna a sua função zero, ou seja, é aquele local onde a sua função ela toca no eixo x. Então, nesse exemplo aqui, ó, onde eu coloquei essa setinha, esse ponto é uma raiz. Por quê? Porque esse ponto toca o eixo x. Nesse outro caso aqui, ó, você tem duas raízes, ó. Esses dois pontos são os pontos que a sua curva ela é cortada pelo eixo x. Então aqui nós temos duas raízes. Esse primeiro aqui, por outro lado, ele não tem raiz nenhuma. Note, ele não toca no eixo x. A mesma conclusão você consegue chegar olhando para esse cenário quando você tem a sua concavidade voltada para baixo. Zero ou raiz da função são os valores de x onde a sua função dá zero. Beleza, você tem três situações então que podem acontecer. Quando você igualar isso aqui a zero, isso aqui, pessoal, ó, vai virar uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau, quando você resolve, você tem três possibilidades. A primeira possibilidade é quando delta dá um número negativo. O delta lá da fórmula de Bhaskara que você usa, se esse delta der negativo, significa que você não tem nenhuma raiz. Isso pode ser visto nessas duas situações, ó. Então aqui, ó, esse gráfico ilustra
essa primeira situação. Esse gráfico aqui também ilustra essa primeira situação. Aqui você tem uma função do segundo grau que não tem raiz. Aqui você também tem uma outra função do segundo grau que também não tem raiz. Beleza? Nota, elas não tocam no seu eixo X. Quando você resolve esse delta da sua equação do segundo grau e esse delta dá zero, significa, portanto, que você tem uma raiz. Graficamente é isso aqui, ó. Então essa representa a situação 2 e essa daqui também representa a situação 2. Portanto, essa terceira daqui, ó, só pode ser quando você tem um delta positivo. Se o seu delta for positivo, você vai ter duas raízes. Beleza? Para finalizar esse resumo, esse resumão de função aí para você, não podemos nos esquecer do vértice da nossa parábola. O que é graficamente o vértice da sua parábola? Esse ponto aqui, ó, esse ponto mais extremo, que ele pode estar na parte de baixo, quando a sua concavidade é voltada para cima, ou ele pode estar na parte de cima, quando a sua concavidade ela é voltada para baixo. Como que você calcula esses valores? Através dessa fórmula, ó. O x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Lembra aqui, ó, os coeficientes? Então, são esses caras que vão entrar aqui no seu cálculo. Fez esse cálculo, achou o valor do x, como que você acha o valor do y? Simples, você pega esse valor do x, joga dentro da lei de formação da sua função, calcula o valor e acha, ok? Lembrando que nós estamos no plano cartesiano, portanto, o seu vértice ele tem duas coordenadas, a coordenada x, que é essa daqui, e a coordenada y, que vai ser calculada dessa outra forma aqui, beleza? Então, você vai ter duas situações. Quando a concavidade ela é voltada para cima, você vai ter o vértice aqui embaixo. Uma coisa muito importante que às vezes os problemas, as questões de concurso, elas mencionam o ponto máximo e o ponto mínimo da sua função. Olhando para essas duas figuras, você consegue claramente responder essas questões. A sua função vai ter esse ponto aqui embaixo, consequentemente, um ponto mínimo quando a concavidade dela for voltada para cima. Então, ela vai ter um ponto mínimo quando o coeficiente A for um coeficiente o quê? Positivo. Em contrapartida, nesse caso aqui, a sua função vai ter um valor máximo. Quando? Quando a concavidade for voltada, logicamente, para baixo, consequentemente, quando você tiver um valor do ar negativo. Beleza? Esse aí é o resumão do que você precisa para resolver praticamente qualquer questão envolvendo função quadrática. Vamos pegar esse primeiro exemplinho aqui, ó. Só vai dar para fazer um por causa do nosso espaço. Vamos destruir essa questão. Vamos fazer toda essa análise dentro dessa situação. Você tem uma função, evidentemente, do segundo grau, você tem uma função quadrática que antes de fazer qualquer coisa, você já consegue dizer mais ou menos como que vai ser a cara do gráfico dela. Olhando para a questão da concavidade, a concavidade dela vai ser voltada para cima. Por quê? Porque o A que está aqui invisível, ó, esse A vale 1. Esse A, portanto, ele é positivo. Isso implica que a sua função ela vai ter que ter a concavidade voltada para cima, ok? Se for uma questão de múltipla escolha, se houver alguma opção cuja concavidade está voltada para baixo, sabendo disso, você já deleta, você já exclui essa opção que vai facilitar o seu estudo para estar resolvendo a questão, beleza? Somente isso não é suficiente para você ter uma ideia de como que é o gráfico dela. Então, você vai partir para quê? Você vai resolver aquela equação de segundo grau associada com o objetivo de encontrar as suas raízes. Vamos, portanto, fazer x elevado ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Bom, eu vou
de cara fazer aqui, ó, o cálculo do delta, para eu saber em qual dessas três situações ela se enquadra. B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Consequentemente, o meu delta vai ser 36 menos 20, ou seja, o meu delta vale 16. Ótimo! Delta vale 16, então eu sei que essa minha função ela vai ter duas raízes. Isso já me ajuda quando é uma questão de múltipla escolha, porque agora eu sei que além dela ter a concavidade virada para cima, ela vai ter ali em algum momento que passar em 2 pontos do meu gráfico. Eu vou lá, olha as minhas respostas, das opções, eu tenho apenas uma com a concavidade voltada para cima, apenas uma com 2 raízes, pode marcar com certeza que essa é a resposta, não precisa nem seguir na sua análise. Agora, se só isso não for suficiente, se você tiver que fazer uma análise mais aprofundada, a gente vai seguir em todo esse raciocínio aqui, beleza? Vou calcular agora quais são essas raízes, ok? Dando continuidade aqui na minha fórmula de Bhaskara, eu tenho que x é igual a menos o b, que por sua vez é menos c, mais ou menos a raiz do delta, a raiz de 16 é 4, sobre 2 vezes a. Dou uma maquiada aqui, dou uma faxinada aqui, ó. Esse 6 fica positivo, mais ou menos 4 sobre 2. Achei aqui a minha primeira raiz, 6 mais 4, que vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. Achei primeira raiz. Segunda raiz, 6 menos 4, que vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Tá aqui, ó. Achei as minhas raízes. Pessoal, eu já consigo minimamente fazer um gráfico dessa função. Eu já consigo minimamente saber que essa função ela está aqui, ó, fazendo mais ou menos esse comportamento, ó. Primeira, 1 tá aqui, ó. Segunda raiz tá aqui, ó, no 5. Eu sei que a concavidade dela é voltada para cima, então eu vou fazer de conta que ali é o meu vértice. Eu sei que o gráfico dessa função é alguma coisa parecido com isso. Beleza pura? O que agora nós, na verdade, precisamos? Precisamos calcular apenas o vértice, tá? Se com isso aí você conseguiu matar a questão, show de bola, é um abraço, parte para outra. Se não conseguiu, se você tem outras opções lá envolvendo essas raízes, não tem jeito, meu amigo, você tem que calcular o valor do vértice. Vamos fazer isso aqui agora, ó. Vértice da sua função. Vamos calcular aqui, ó, x do vértice. O x do vértice é menos o b, então vai ficar menos 6 sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Finalizei aqui, ó, x do vértice vai dar 6 positivo dividido por 2, 3. Então eu já sei, ó, que aqui, ó, quando eu projetar aqui no meu eixo x, ó, tá aqui, ó, tá no 3. E agora eu preciso simplesmente, para finalizar toda a minha análise, calcular o valor do y. Vou agora calcular o y do vértice. Como que eu faço isso? Eu pego o valor do x do vértice, ó, e substituo na lei de formação da minha função. A lei de formação é essa, portanto, o meu x do vértice vai ficar quem? Vai ficar 3 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5. Repara, você pega a lei de formação e você substitui e efetua os cálculos. Efetuando esse cálculo aqui, ó, y do vértice vai dar 3 elevado ao quadrado, 9, 9 menos 18 mais 5. Finalizou. Finalizou a questão. 9 menos 18 dá menos 9. Menos 9 mais 5 dá menos 4. Achei aqui, ó, o que estava faltando, o x do meu vértice. Concluo, portanto, aqui, ó, o esboço
bem simplório do meu gráfico. Então, a minha parábola vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima, cujas raízes são 1 e 5 e cujas coordenadas do vértice são 3 e menos 4. Pegou a visão? Tira um print, estuda e arrebenta que você é o cara. Você é a cara.